Olá, tudo bem? Esse é o canal IPV Ponto de Vista, eu sou o professor Gildo. Estamos mais uma vez neste canal trazendo assuntos que entendemos relevantes para o processo democrático brasileiro e também para discutir alguns pontos que entendemos serem constituidores de mudanças na história e na realidade e na prática do nosso país. O assunto de hoje aqui no canal IPV Ponto de Vista tem a ver com o militarismo, ou seja, a presença dos militares na questão da governabilidade do nosso país, a intervenção dos militares nos processos de governança do Brasil. E eu faço isso porque vivemos um momento em que muitos grupos sociais no país defendem um golpe militar, a intervenção militar, enfim, algo nesse sentido. Então, quero fazer nesse momento e neste canal uma pequena releitura, da participação dos militares na política brasileira. Primeiro assunto que é importante nós destacarmos é que os militares no Brasil eles passaram a ter uma relevância importante na política brasileira, primeiramente no golpe de 1989, aquele momento em que o Brasil deixou de ser império e passou a ser uma república oligárquica. Não é uma república assim democrática, com participação do povo, não. Simplesmente tiraram o imperador e constituíram uma república aos moldes do império, com um governo central muito fortalecido e com a presença das oligarquias regionais, instituindo a política dos governadores e a famosa política do café com leite e o voto de cabresto, ou seja, votava no candidato do coronel, querendo ou não. O coronel era o representante político da região, era um grande latifundiário que servia e construía, na verdade, a Guarda Nacional Brasileira. Bom, por que só em 1989 o Exército teve essa relevância toda? Porque antes da Guerra do Paraguai, lá na década de 1960, o Exército do Brasil era, na verdade, uma grande colcha de retalhos. Ele era pequeno, mal organizado e com uma pequena hierarquia. De fato mesmo, existia lá em 1960 as forças militares no sul do Brasil. Pela velha questão das contendas com argentinos, uruguaios, paraguaios, se construiu no sul do Brasil grandes exércitos privados, os exércitos coronéis, a exemplo de Bento Gonçalves da Silva, de Bento Manuel, os comandantes farroupilhas que tinham forças militares particulares e uma pequena força do Império. Mas era ali que existia uma espécie de exército organizado. A Guerra do Paraguai, com um exército extremamente militarizado, organizado, hierarquizado no Paraguai, o exército brasileiro precisou rapidamente se estruturar sob pena de perder uma guerra para um país pequeníssimo, como era o caso do Paraguai. E aí o Brasil passou, então, a construir os seus voluntários da pátria, aquelas pessoas que iam para a guerra. E na construção do Exército Brasileiro, aí sim, numa guerra, se consolidou o processo de hierarquia, se consolidou o processo de combate, o processo de enfrentamento, e o Exército Brasileiro passou a ter uma história como Exército Brasileiro para ser contada. Isso é muito importante para uma instituição, para uma organização ter uma história para contar. E a Guerra do Paraguai deu ao Exército Brasileiro essa história para contar. Duas coisas que são importantes nós separarmos na questão do Exército. O Exército Brasileiro passou, primeiro, a ter nos seus voluntários da pátria uma grande força de soldados negros escravizados que recebiam a liberdade em troca de lutar na Guerra do Paraguai. Ou seja, os latifundiários, os filhos dos latifundiários, eles não iam para a guerra, não. Eles pegavam e mandavam um escravo. Diziam, olha, tu vai lá, crioulo, e luta lá, se tu voltar vivo, tu tá livre, Essa era a grande promessa do Exército. O fato de nós termos a nossa infantaria, principalmente a nossa infantaria do Exército na Guerra do Paraguai, constituída por muitos soldados negros, fez com que o homem negro passasse a ter ser respeitado no Exército Brasileiro pela sua coragem, pela sua bravura, pelo seu enfrentamento nesses momentos de dificuldade do país. E ao retornar da guerra,
Os comandantes militares, principalmente das patentes mais baixas, capitães, tenentes, né, coronéis, eventualmente, eles tinham lutado ombro a ombro com esses soldados negros. E eles viam, então, numa sociedade onde os negros saíam escravos e voltavam homens livres, essa questão começou a chocar a sociedade brasileira da época. A elite brasileira, então, fez duas coisas rapidamente. Primeiro, importou trabalhadores brancos da Europa, os italianos, na sua grande maioria, os alemães, para trabalhar no café, porque já não tinha aquela grande força de mão de obra escrava negra no Brasil, até porque era proibido o tráfico de escravos no mundo todo e a Inglaterra não permitia mais que se viesse escravos da África, e a dificuldade muito grande em trazer escravos do Nordeste, lá do açúcar, porque já também não tinha muito escravo por lá não. Do ponto de vista de excedente da produção do açúcar no Nordeste. Então, tinha bastante escravo, mas eram necessários para trabalhar lá, então não eram comercializados. Feito isso, uma coisa assim que no Brasil acontece de vez em quando, não acontece em outros países, é a união da elite cafeicultora, principalmente do Brasil, e que era a grande apoiadora do Império, com o exército brasileiro, que tinha, né, essa corrente escravocrata. Mas a grande provocadora, vamos dizer assim, dessa mudança de regime no Brasil, de império para república, foi justamente a questão da escravatura. Por quê? Porque no momento em que o império libertou os escravos, embora tenha libertado os escravos sem nenhuma condição financeira, sem condição a acesso à terra, sem condição a ter que era a grande forma de produção de subsistência da época era a terra, ou seja, os negros que foram libertados não tinham terra para plantar, não tinham casa para morar e eram trabalhadores. Já imaginou hoje um trabalhador trabalhar 20 anos aí e simplesmente sair com a mão na frente e outra atrás em algum lugar? E com uma coisa interessante, os latifundiários eram indenizados pelos escravos que perdiam, porque o escravo era uma propriedade, era como se fosse um boi. No momento que o governo libertou um escravo, ele tinha que pagar para o fazendeiro por aquele escravo. Então teve um custo. Como o governo imperial não tinha condições de pagar tudo isso, o custo da mão de obra que vinha da Europa era um pouco alto, e o descontentamento do exército que não encontrava respaldo no governo de Dom Pedro II, ou seja, o exército voltou com toda aquela estrutura, com todo aquele tamanho, e de repente começou a ser podado na estrutura do Império. Levou então ao Marechal Deodoro, em 1989, a dar o golpe que proclamou a República Oligárquica no Brasil. Então, a primeira participação dos militares foi destruindo. O mais importante, o mais brilhante e o melhor governo que se teve na história do Brasil até hoje foi o governo de Pedro II. Não existe em nenhum momento da história brasileira um outro período em que o Brasil cresceu mais, se desenvolveu mais e brilhou mais no mundo, foi mais respeitado no mundo do que durante o governo de Dom Pedro II. Feito isso, os militares voltaram de novo a ter importância, aí sim, de forma ideológica, de forma organizada, a partir de 1922 com o tenentismo. Os tenentes surgiram justamente para contestar as oligarquias. Não aguentavam mais aqueles coronéis criando a política do café com leite, o voto de cabresto, aquela estrutura toda que não permitia a livre participação da sociedade. Sem contar que lá em 1922 já tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. O Brasil já tinha começado um processo de industrialização e as pessoas já tinham ido, muitas delas, para os centros urbanos. Então, o movimento tenentista passou a lutar também pelos direitos da classe média brasileira. E pelo fim daquela política arranjada de eleger um presidente de um estado hoje e do estado amanhã, aquilo tudo, né? Como dizer assim, voto casado, que nem tem hoje, até hoje, porque na verdade o voto de cabresto acabou, a política das oligarquias acabou, mas o voto no Congresso Nacional não mudou muito, ou seja, a estrutura do Congresso Nacional Brasileiro é a mesma da época, mudou um pouquinho, porque hoje nós elegemos nós mesmos, o povo elegemos os deputados que depois vão votar contra nós lá no Congresso. De forma estranha, parece até ridícula, mas a gente faz isso. A gente reclama dos deputados, reclama dos políticos, fala, e na hora de votar a gente vota nos mesmos. Sempre. Porque aí parece que aquilo nosso é o único que era bom, né? Naquele rolo, daquele monte de coisa, o nosso é o único que era bom lá no Congresso. Mas, então, só para nós concluir, esse movimento em 1922 foi fundamental para o golpe de 1930,
que levou Getúlio Vargas ao poder? Golpe de 1930, por quê? Porque foi uma espécie de revolução, mas na verdade, vendo que a população não apoiava mais aquele grupo oligárquico que venceu as eleições em 1929, e dentro daquela crise toda em 1929, em todo o mundo, e no Brasil não podia ser diferente, com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, surgiu no Brasil, então, a Aliança Liberal. Vejam vocês, Getúlio Vargas foi o grande revolucionário liberal do Brasil. Pasmem vocês, mas é a grande verdade. Então, aquilo que contam na história, muitas vezes, aquela visão linear do que comunista, capitalista, socialista, progressista, conservadorista, enfim, na verdade não se faz uma leitura muito linear, que no Brasil não aconteceu assim nunca. É muito estranho. Quem fez a grande mudança liberal no Brasil foi Getúlio Vargas. Foi ele que trouxe o processo de industrialização para o Brasil, e foi ele também que criou as leis trabalhistas no Brasil. Como ele tinha uma ditadura, na verdade ele legislou as duas coisas. E só depois o Getúlio Vargas, aí sabendo e se dando conta de que as elites rurais perdiam o poder e a condição de influência, de ganhar a eleição no voto, passou então a constituir o pensamento ideológico da social-democracia, do trabalhismo, do PSD, o PTB, que são correntes de centro, mas que têm uma origem no movimento socialista internacional. Não dá para a gente deixar disso, embora hoje no Brasil, social-democracia mais expoente seguramente, expoente também, vamos dizer assim, de um pensamento mais conservador. Mas foi Getúlio que fez o processo liberal. Passado esse processo, lá em 1950, na década de 50, Getúlio já eleito, aí sempre como presidente, depois de um golpe de 45, também com a presença dos militares, que levou inclusive o ministro-chefe do Exército do Getúlio a ser o presidente da República, apoiado pelo Getúlio, e depois apoiou o Getúlio para ser presidente, ou seja, umas loucuras no Brasil que é meio difícil de entender. Mas Getúlio é acusado então de corrupção. Por quê? Porque a construção de um país envolve muito dinheiro. E todo aquele dinheiro usado para construir as indústrias do Brasil, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, enfim, são as metalúrgicas, siderúrgicas, as petrolíferas, eram muito contestadas e gerou muito dinheiro. E evidentemente que em qualquer país do mundo onde tem muito dinheiro envolvido, tem muita corrupção envolvida. E o Getúlio virou, então, o bode expiatório do momento, estava perdendo o poder, se suicidou. Mas o pensamento getulista, ele permaneceu com a eleição do Juscelino, depois com a eleição como vice-presidente, aí sim, do João Goulart, enquanto o Jânio representava a direita conservadora do Brasil. O vice-presidente de outra chapa, se elegeu o presidente de um e o vice de outro, podia naquela época. O Jânio assumiu, então, o governo com um nuance conservador, e ao chegar ao poder, o Jânio, estranhamente, começou a ter atritos com os Estados Unidos. Atrito com os Estados Unidos. Então, da mesma forma que o Jânio criava leis, assim, hoje são caricatas, na época tinham a sua importância no pensamento conservador. Por exemplo, as mulheres não podiam ir na praia de biquíni, é proibido usar biquíni na praia. Aliás, é proibido usar biquíni na praia até hoje, vocês sabiam disso? Aquela lei nunca foi revogada. A lei da rinha de galo é proibido, rinha de galo no Brasil até hoje. É uma lei do Jânio. Outra coisa que o Jânio criou, para vocês terem uma ideia, assim, mas naquele tempo era do interesse do setor conservadorista acabar com os jogos. A sociedade trabalhava muito contestando os jogos, como hoje trabalha, tem essa consciência na questão das drogas. Se tinha quantos jogos na época? E também então tinha a lei do biquíni, a lei da rinha de galo, a lei do jogo do bicho, foi proibir o jogo do bicho. O governo não conseguiu lá achar uma forma de cobrar do imposto do jogo do bicho, proibiu o negócio, Ninguém obedece até hoje, Tem coisas que são tomadas e são feitas contra a população, que a população acaba dando um jeitinho, dando bola. Você já imaginou chegar para uma mulher na praia e dizer, olha, tu não pode usar biquíni, tá proibido. Quem proibiu? Foi o Jânio. Claro que não existe isso, Mas tá lá. A legislação permanece. Só fiz um parênteses aqui, uma coisa mais light para voltar à questão. Em 1964, 1960, na verdade, com a eleição do Jânio, ficou 7 meses, a posse do Jango, que é o João Goulart, aí não foi nada pacífica. Porque ele estava na China. Ele era do Partido Trabalhista, estava, olha, na China, gente, imagina, que era um país comunista com uma população fantástica, e estavam passando fome os chineses na época.
E o governo brasileiro foi, o Jânio aí já entrando em atrito com o governo norte-americano, havia inclusive condecorado o Che Guevara, imagina, o grande revolucionário esquerdista da América. Evidentemente que havia um atrito muito grande e a sociedade conservadora brasileira, as elites brasileiras já tinham sido dispostas contra o Jango, tanto que o Jango teve que renunciar. Aliás, o Jango não, o Jânio, né? O Jânio teve que renunciar, embora tenha sido um presidente conservador eleito para varrer a corrupção no Brasil. O lema e o tema do Jânio na campanha era varre, varre, vassourinha, né? Vassourinha foi varrendo, 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 corrupção como se corrupção se varre assim, né? O Jango aí, sim, o João Goulart, estando lá na China, não conseguia retornar para o Brasil, porque não queriam deixar ele tomar posse aqui, porque ele era comunista, entre aspas, ligado ao movimento comunista, porque ele era um trabalhista e estava na China negociando. E, naquele momento também, os Estados Unidos haviam estendido sobre a América Latina o seu manto de proteção. Depois da Guerra Cubana, os americanos não facilitaram mais aqui, né? E, evidentemente, que o Brasil era o principal objetivo dos americanos. E aí o que? Os americanos patrocinavam toda uma campanha contra o governo do presidente João Goulart. Essa é a grande verdade. O que levou então ao golpe militar de 1964? Golpe cívico-militar, porque teve também políticos, né, conservadores que deram esse golpe. Então esse é um pequeno retrato assim, de como aconteceu a participação dos militares na política brasileira. E aí, pessoal, embora eu vou fazer num próximo vídeo uma análise assim mais aprofundada do que foi o regime militar, quer dizer para vocês que os militares chegaram no poder em 1964 apenas com o objetivo de conter o avanço do comunismo, né, que era o grande medo da época, e devolver ao país, então, as normalidades democráticas. Isso nunca aconteceu, só 20 anos depois, né, e depois de muita gente que morreu, depois de muita tortura, depois de muita violência, né? Depois de muita censura, é que os militares entregaram 20 anos depois o poder para o Brasil. Então, quando as pessoas defendem a volta dos militares no Brasil, é importante, assim, só fazendo um parênteses, dizer para vocês que militar não está preparado para governar país. Quem entra no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia, civil, militar, enfim, ele é uma pessoa que tem esse perfil de dar ordens e de receber ordens. Mas nem todo cidadão tem esse perfil de dar ordens e de receber ordens. Uns não sabem dar ordens e outros não aceitam receber ordens. É inerente do ser humano. Então esses 20%, 25% da população brasileira que tem esse perfil de deu ordem, eu cumpro. Não interessa se está certo, está errado, se é bom, se isso é ruim. Ordenou, vou lá e cumpro. Fiz a minha parte. Isso não acontece na sociedade civil. Essa é a grande verdade. E por isso que um regime, como aconteceu em 1964, que se tornou uma ditadura, onde se fez uma constituição extremamente fascista, né, extremamente antidemocrática, com a instituição do AI-5, de todos aqueles institucionais que fecharam o Congresso, que também perseguiram adversários políticos. Democracia não é um regime que persegue adversários políticos. Democracia é o regime que a gente constrói o país dentro das diversidades. E na diversidade tem todos os setores da sociedade. Não é a imposição deste ou daquele grupo na sociedade. São vários grupos que se unem ou não se unem para, em um determinado momento, ditar os rumos de um determinado país. Esse é o verdadeiro processo democrático. E a construção de uma democracia não passa, em absoluto, pela constituição de um regime ditatorial. Eu sou, por princípio, democrático e, por princípio, antiditatorial. E eu sempre digo para os meus alunos que não sou, em absoluto, defensor das ditaduras. E eu tenho, como professor, que ter a capacidade de avaliar o que vem sendo proposto na sociedade brasileira e o que vem sendo defendido por alguns grupos na sociedade brasileira. Mas também digo e deixo bem claro para os meus alunos que ditadura não tem ideologia. Ditadura não tem ideologia. Nós temos ditadura e temos democracia. Democracia é quando a população, as pessoas podem se expressar, podem andar
né? Tem o direito dele vir, tem os seus direitos garantidos, tem direito a buscar um emprego, buscar um trabalho, a se defender, a dar opinião. Ditadura é quando isso não é permitido pelo Estado. Essa é a grande diferença. E ditadura tem no capitalismo, haja visto os regimes nazifascistas da Alemanha, da Itália, que foram muito combatidos pelos democratas americanos, pelos ingleses, né? Mas também tem as ditaduras socialistas da União Soviética, por exemplo, do Stalin. Não há uma diferença do ponto de vista do tratamento às minorias dados pelo Hitler, pelo Mussolini ou pelo Stalin. Isso tem que ficar bem claro. Então, ditadura não é uma coisa de comunista ou de capitalista. Ditadura é um sistema onde um Estado, um grupo da população, escolhe um líder para mandar em tudo, para dizer como é que tem que ser tudo. Essa pessoa fica acima do bem e do mal e os demais membros da sociedade têm que obedecer. Mas quem é que são os membros da sociedade que têm que obedecer? Aqueles que comungam com aquele pensamento. Porque aqueles que não comungam com aquele pensamento, com aquela forma de ser, são excluídos. São tratados como pessoas não bem vistas, pessoas que devem ir para outro lugar, devem se matar, devem ser jogado fora, devem ser preso, perseguido, não devem falar, não devem opinar. Então, sou um professor que defendo democracia. Democracia não é uma questão de ideologia. Democracia é uma questão da atitude que se toma do Estado diante do cidadão. Falei, assina embaixo.